Arnaldo e eu éramos amigos desde a adolescência e o valor da nossa amizade cresceu com o tempo, nos pequenos gestos, na parceria constante, onde sempre que era preciso, um estava ali, pronto para ajudar o outro. Numa manhã de sábado, ele me ligou e me disse que tinha encontrado o carro certo numa concessionária de um conhecido e que o preço estava inacreditável. Perguntou se eu não queria ajudá-lo a ver se o automóvel estava em boas condições realmente. Dependendo da minha opinião, ele fecharia o negócio e traria o carro para casa. Ele falou sobre as qualidades do carro, pouquíssimos quilômetros rodados, pneus originais com todos os documentos em dia, essas coisas que as pessoas logo perguntam quando vão comprar um carro seminovo. Ri da palavra seminovo, que era mais uma forma elegante de dizer que o antigo dono não queria mais o carro e estava passando para frente. Como mandava as regras da nossa amizade, disse a ele que estava pronto para ver aquela pechincha. Agora foi a vez de Arnaldo rir da expressão. Há muito tempo que não ouvia a palavra pechincha, que segundo ele estava completamente fora de uso. Combinamos que eu passaria em sua casa com meu carro e, se o trânsito estivesse de acordo, chegaríamos na concessionária em 20 minutos. Meu cálculo do tempo se mostrou bastante exato e dessa forma chegamos ao endereço que ele havia indicado com um cronômetro cravado nos 20 minutos. Não quis dizer nada a Arnaldo, mas o lugar não parecia em nada com uma concessionária de verdade. Haviam 3 carros antigos estacionados diante de um galpão que mais parecia uma oficina mecânica abandonada. Logo que estacionamos, Arnaldo, que não tinha deixado de falar 1 minuto sobre as vantagens daquele carro, saltou me dizendo que era ali mesmo o lugar e que o gerente nos esperava. Vi quando um homem saiu de uma porta que dava para um pequeno escritório e veio em nossa direção. Ele apertou as mãos de Arnaldo, que fez nossas apresentações. Carvalho era seu nome, ou provavelmente seu sobrenome, mas foi assim que se fez apresentar. Carvalho não parecia o típico vendedor de carros, e sim um revendedor talvez autônomo, que para se sentir mais importante, procurava se blindar com uma fachada de concessionária. Ele usava um daqueles óculos de tartaruga antigo, um bigode amarelado que lhe cobria a boca por completo. Arnaldo perguntou se podia ver o carro. Carvalho coçou a cabeça devagar, despenteando alguns fios, deixando à mostra uma careca que provavelmente escondia, juntando o que restava e penteando todos de uma vez para um único lado. O gel fixador escorreu por seu pescoço sem que ele percebesse. Acabaram de me fazer uma oferta, comentou Carvalho despretensiosamente. Nesse instante, Arnaldo socou a própria perna, parecendo querer punir a si mesmo por não ter sido mais rápido. O gerente disse o valor do carro e o quanto um comprador de última hora havia oferecido. Arnaldo não perdeu tempo e fez uma contra-oferta. Carvalho pensou um pouco e concordou. Eles apertaram as mãos bem à minha frente. Arnaldo deu um sorriso de campeão. Achei a transação rápida demais, isso sem contar com a coincidência do comprador de última hora. Arnaldo enxugou as mãos na calça, ansioso. Questionei minha presença ali. Ele estava disposto a comprar o carro de qualquer maneira e Carvalho sabia disso. Pode ter sido impressão minha, mas não gostei do modo como o Carvalho trocava olhares comigo. Vendo se eu estava ali disposto a pôr sua venda em risco ou se eu era um mero espectador. Tentei parecer mais com esse último, porque só assim teria chance de impedir que Arnaldo fizesse alguma besteira. Carvalho nos levou até o interior do galpão e apontou para o carro. Até eu me surpreendi. Era um sedã de luxo, preto, praticamente zero. Carvalho disse novamente o valor. Arnaldo me olhou de lado como quem dizia: é um negócio da China, eu te falei. Mais tarde fui obrigado a concordar que o carro estava em excelentes condições e que não havia por que não fechar negócio. Arnaldo e Carvalho foram ver a papelada e o modo como Arnaldo estava disposto a pagar. Enquanto isso, dei uma olhada no estofado e no volante que pareciam novos demais, ou pelo menos pouquíssimo usados.
Havia algumas manchas, tanto no banco do carona quanto nos bancos de trás. Era um rosa clarinho e dava para ver dependendo do posicionamento e da direção da luz. Eu não tinha tanta experiência assim, mas sabia que podia muito bem ser manchas de sangue. Ergui os olhos e vi que Arnaldo e Carvalho trocavam gargalhadas. Talvez uma piada. Será que eu deveria avisar sobre as manchas de sangue no carro? A animação de Arnaldo era tanta que decidi deixar para lá. Mesmo que eu dissesse alguma coisa, estava certo que ele não ouviria, tão fascinado que estava. Fomos embora e soube depois que, tratados os documentos com tudo que a lei exige, Arnaldo pegou o sedã, seu mais novo patrimônio. Ele fez questão de me ligar à noite para dizer o quanto estava animado com o carro novo e como se sentia realizado. Não sei porquê, mas nesse momento me veio uma vontade incontrolável de falar sobre as manchas de sangue no estofado. O problema é que ele me questionaria se era mesmo sangue. Talvez achasse que eu estava com inveja do carro novo. Eu mesmo comecei a duvidar que essa obsessão pelas manchas não passavam de uma pequena inveja inconsciente. Com meu salário e a possibilidade de ser demitido a qualquer momento, seria impossível ter um carro assim, e Arnaldo sabia muito bem. Combinamos uma bebida para comemorar e tudo ficou desse jeito. 2 noites mais tarde, enquanto estava me preparando para dormir, recebi a ligação de Arnaldo. Ele falou que tinha se metido num grave acidente com o carro e se eu podia ajudar. Peguei o endereço e fui até onde ele estava. Era uma rua muito próxima ao meu bairro e muito fácil de chegar. Lá estava Arnaldo, ao lado do sedã preto. Um entregador, no chão, desacordado, e sua moto a uns 2 metros adiante. A polícia estava no local e fazia algumas perguntas a Arnaldo que parecia um pouco fora de si. O motociclista foi levado para o hospital com ferimentos leves e no fim das contas não prestou queixa e a coisa ficou como um acidente normal. Acompanhei meu amigo até sua casa. Ele estava calado e parecia mais cansado que o normal. Arnaldo me agradeceu com uma voz arrastada e monótona. As pálpebras pesavam em seus olhos e ele respirava ofegante, lembrando alguém acometido de um ataque de asma. Estranhei, mas com o tempo julguei que era um efeito do acidente. Só isso. Assim que ele entrou, Adélia, sua esposa, me puxou para um canto e perguntou se eu sabia de algum problema de Arnaldo. Afirmei que não sabia de nada. Aliás, ele parecia muito feliz desde que comprara o sedã novo. Aí está o problema, ela falou. Disse que toda vez que ele entrava no carro, acabava se transformando em outra pessoa. Por fim, me confessou que estava assustada. Talvez eu não soubesse. Ela continuou. Mas já não era o primeiro acidente que ele havia se envolvido com o sedã. Tinha atropelado uma mulher na semana passada e por pouco não a matou. Agora quem estava ficando assustado era eu. Adélia se desculpou e agradeceu pela ajuda. Fui para casa naquela noite com todos aqueles questionamentos vivos em minha alma. O vendedor com cara de picareta, o valor do carro de luxo muito acessível e a mudança de humor do meu amigo. Meu coração mandava que eu falasse com ele e o convencesse a se desfazer do carro. Sim, podia ser uma grande bobagem, mas aquele carro me dava uma sensação de desconforto. Contaria a ele sobre as manchas de sangue lavadas com algum detergente, ou pelo menos que penso serem de sangue? Decidi que sim. Mas antes que eu pudesse seguir com a minha decisão, o pior aconteceu. Adélia me ligou e disse que Arnaldo estava preso. Saiu de tarde, mais estranho que nunca, pegou o carro e sumiu sem dizer para onde ia. A polícia ligou informando do homicídio e que Arnaldo tinha descarregado o revólver num empresário no meio da rua no centro da cidade. Mas que empresário era esse? Sabia que meu amigo não conhecia empresário algum? E a arma? Perguntei. Não sabia que Arnaldo tinha uma arma? Nunca teve, até o dia que comprou aquele maldito carro, respondeu Adélia. Naquele instante fui tomado por um imenso remorso. Devia ter dito a ele que tinha sentido um cheiro de morte naquele carro.